Terceiro episódio em comemoração ao Dia do Arquiteto, ao centenário de Lina Bombardi. Estamos aqui na escadaria, que é uma obra dela, uma escultura, diria assim, aqui na Fundação Gregório de Matos. E minha terceira convidada não podia ser diferente, é ela, Marilda Menezes, que é arquiteta. E para começar, ela vai falar um pouquinho de quem é Marilda. Quem é Marilda arquiteta? Conta aí como é ser arquiteta, como é esses processos, como foi, na verdade, esse processo. Bom, eu sou baiana, né? Apaixonada por arquitetura. Me descobri, assim, uma paixão pela arquitetura no colegial, quando eu estava estudando nos Maristas, fiz minha formação lá e foi uma junção, assim, entre um olhar para a arte e a matemática. Eu fiz um teste vocacional porque eu também me descobri que eu gostava de matemática, né? E no teste vocacional deu matemática e arte. E aí foi para arquitetura. E eu realmente abracei essa profissão assim de uma forma muito entusiasmada. Inicialmente eu queria ser urbanista. Que tem um pouco a ver também, né? Na verdade, que foi o começo, sim. Né? Mas a vida muda, né? Cada momento, cada fase da sua vida, acontecem novas descobertas. E no final, minha descoberta foi a iluminação. Que ela vai contar um pouquinho pra gente. Na verdade, vai contar agora como foi esse processo que entrou na iluminação, né? Como foi esse surgimento, que você tem a Arquiluz, que é a empresa que ela tem hoje em dia, né? Que é uma empresa, diria que tem nome aqui na nossa cidade, referência da iluminação. E como foi esse crescimento da Arquiluz, né? Como foi esse nicho na iluminação? A gente sabe que hoje a iluminação está bastante em alta, diria assim, sempre foi importante uma iluminação no projeto, mas hoje acredito que nesse processo de atualização de materiais, né, de tecnologia, a iluminação deu um boom maior. Como foi para você que já tem, a Arquiluz tem 34 anos, como foi esse processo, né, de entrada na iluminação e até hoje com a Arquiluz? Bom, para falar assim da entrada na iluminação, eu vou contar assim brevemente um pouquinho da minha experiência profissional. Como eu falei, eu tinha vontade de ser urbanista, né? E quando eu terminei a faculdade, que eu tive uma experiência durante o período da faculdade muito na área de construção. Trabalhei em construtora e aí fui morar um ano nos Estados Unidos e estudei problemas urbanos. E como experiência de vida, assim, foi um divisor de águas. Quando eu retornei, eu tive a oportunidade de fazer uma especialização em engenharia de tráfego. Eu fui entrevistada por Lelé. Olha! Que é uma honra, né? Sim, total. Ter participado no momento que Lelé estava fazendo trabalhos aqui pela Prefeitura de Salvador. E ele me falou assim que eu poderia ter um espaço em engenharia de tráfego e na época estava havendo uma especialização. E eu fiz essa especialização em engenharia de tráfego e trabalhei uns 8 anos. Só que eu sentia que eu tinha certas dificuldades para trabalhar na prefeitura, que tem questões políticas, né, as definições, muitos projetos ficavam engavetados. Muita burocracia também. Muita burocracia. E eu, paralelo a isso, sempre gostei de fazer alguns projetos de arquitetura. Até que, num determinado momento, eu falei, não quero mais ficar na prefeitura e quero buscar algo que dê sustente, assim, o meu escritório de arquitetura que eu tinha a intenção de fazer, como realmente eu iniciei. E aí eu pensei em algo comercial. E daí, nas minhas buscas de um produto que eu pudesse vender, vamos dizer assim, trabalhar de uma forma comercial também e que fosse dentro da arquitetura, surgiu a iluminação. Que a minha irmã, que foi meu primeiro projeto de iluminação, foi uma grande incentivadora, né? Na época, a minha irmã e o meu cunhado. Aí, fora esse momento, eu abri um showroom de iluminação no meu escritório. Olha, que meu escritório que estava começando a nascer. E aí, 2 anos depois do showroom no escritório, a gente fez alguns trabalhos, na época, no Shopping Bolivar 161. E aí terminei abrindo a loja lá, em 1989. Eu abri a loja, nós abrimos, eu tinha um sócio, e nós abrimos a loja lá no Bolivar 161. E daí para lá foi aos poucos crescendo, né? Também assim, na época que eu comecei realmente, a luminotécnica aqui no Brasil estava começando a ser valorizada. Era uma profissão muito nova, era uma profissão que estava ainda sendo reconhecida nos Estados Unidos.
né, que tem grandes escritórios de luminotécnica, e a gente estava começando a engatinhar realmente. E nesse aspecto, criar uma loja com esse formato de trabalhar o projeto de iluminação, nós fomos precursores, entendeu? Assim, né, no mercado de Salvador, fomos. E depois, claro, muitas coisas mudaram, né? Hoje são alguns concorrentes, o que é natural em todos os segmentos. E legal isso da Mari, que ela saiu de um trabalho, diria assim, que era fixo, no sentido, para tentar um empreendedorismo, né, para tentar uma carreira solo. E aí, nesses processos, você foi se descobrindo, e é importante que fique claro que é bom quando a gente busca o que a gente realmente quer, o que realmente a gente acredita, porque as coisas tendem a fluir. Mari está com 34 anos aí com a loja de iluminação, com a Arquiluz. Mari, e para você que trabalha há muito tempo com iluminação, como foi esse processo, né? Como está sendo essa atualização? Você tem que se atualizar o tempo todo, buscar, estudar sobre isso. Como é que está sendo? Foi um processo difícil se adequar? Foi um processo mais fluido que você conseguiu, né, permear da melhor forma? Como foi que isso aconteceu? Veja só, toda experiência ela agrega. Obviamente, o olhar para a iluminação, eu já venho construindo esse tempo todo. Mas com esse avanço agora, da própria tecnologia de LED e tudo, a gente tem que reaprender muita coisa, né? Mas hoje, inclusive, o grande desafio é aprender e reaprender, né? A gente está ouvindo muito isso. Então, existe um desafio porque hoje tem muito mais produtos do que quando eu comecei. Então, se existia um desafio na época que eu comecei, porque a luminotécnica era uma novidade, eu tinha que entender o que era a luminotécnica, mas, por outro lado, as opções que eu tinha de produtos que eu poderia usar eram relativamente poucas. E aí eu escolhia uma ou, no máximo, tinha 2 ou 3 opções. Hoje tem uma infinidade e o cliente também, e o próprio arquiteto, hoje tem mais conhecimento com luminotécnica e já traz uma exigência maior, entendeu? Então, esse é um desafio. Eu digo para a minha equipe, a gente está tendo que se realfabetizar. Perfeito. E essa questão, né, você falou que lida muito com essa questão do arquiteto, de que o arquiteto cada vez mais ele quer novidades, e isso, por você trabalhar, você tem que trazer para ele. Como é que você vê a arquitetura, né? Como vê esse processo da arquitetura no sentido assim, da valorização? A gente entende que cada vez mais a gente precisa valorizar, né, nosso meio de arquitetura, e ainda tem um certo tabu sobre isso. Como é que você enxerga isso, né? Essa valorização, como que você faz para valorizar a sua área, a sua profissão, mesmo você sendo arquiteta, mas indo para esse nicho da iluminação? Como é que funciona? Como eu falei, né, eu sou uma pessoa assim que descobri a arquitetura, uma paixão na arquitetura, mas é uma profissão muito desafiante, porque tem várias áreas que você pode atuar, e muitas, às vezes, precisam ser mais valorizadas e reconhecidas, até pelo próprio poder público. É um fato que a arquitetura ela é fundamental para o indivíduo e para a sociedade. Ela cria áreas de convivência, ela cria espaços, né, onde o ser humano vive, que traz um bem-estar, traz saúde, né? E você vê praças, que já é uma outra área da arquitetura, o paisagismo. Então, eu acho que a arquitetura ela é importantíssima para o ser humano e para a sociedade, né? E no aspecto de iluminação, veja só, a iluminação você não vê, você sente. Então, você precisa fazer com que vamos dizer assim, os usuários daquele espaço se sintam confortáveis com uma iluminação adequada à funcionalidade do ambiente. Então, isso é uma coisa assim que eu procuro me empenhar muito, entender qual é a expectativa do meu cliente, né? E, assim, decifrar realmente quais as demandas, a importância da iluminação para aquela pessoa a quem está me solicitando um projeto, para que o resultado seja, vamos dizer, dê a resposta que o nosso cliente quer. E é um desafio maior ainda, porque é um complemento do projeto daquele arquiteto, né? É uma cereja do bolo que você, como também profissional da arquitetura, leva para aquele projeto. No começo, os profissionais não tinham tanto conhecimento de iluminação quando a gente começou,
e eles iam para que a gente pudesse ajudá-los. Hoje os profissionais já têm mais conhecimento, eles já mandam uma prévia do que eles querem de iluminação no projeto, né? E nós precisamos dizer para ele qual é o produto que vai ter aquele resultado, né? Então, e a gente, nós, no caso, né, que estamos ali realizando o estudo luminotécnico, vou chamar assim, nós precisamos ter cuidado para também não interferir no projeto. Sim. Porque a relação do cliente com o arquiteto que está fazendo o design de interior, que está fazendo aquele trabalho, já é muito grande. Então, nós temos que entrar acrescentando, sem querer transformar o projeto de uma forma, né, inadequada, vamos dizer assim. Que sai um pouco do conceito, né? Então, o que a gente hoje, com muita consciência, tem uma equipe de 5 arquitetos trabalhando na loja. Então, hoje, assim, a gente tem que estar sempre atento, né? Atento a fazer o melhor, a se atualizar. Eu sempre digo assim, a nossa loja ela tem uma importância em resolver o problema, em ajudar os escritórios de arquitetura no que se diz respeito à iluminação do projeto. Perfeito, perfeito. Mari, a gente conversando sobre projetos, teve algum projeto de iluminação que te marcou? Que você lembra assim, nossa, esse aqui realmente... Todos eu acho que tem um carinho, né? Tem uma história para contar. Mas qual foi, assim, que até hoje te chama a atenção por algum motivo? Tem algum? Olha, eu fiz um projeto, assim, que foi muito gratificante na época, que foi quando se reinaugurou o Baby Beef, um restaurante aqui em Salvador, não sei se você consegue conhecer, que foi muito, né, conhecido, requisitado na época. pelos empresários baianos e tudo. E depois fechou. Aí, 3 arquitetos, na época, me convidaram para fazer a iluminação. E foi muito interessante participar desse projeto, porque eles quiseram trazer de volta aquele clima que tinha no restaurante inicialmente. Sim, sim. Então, nós estudamos. Foi um trabalho que, para mim, foi inesquecível. Agora, tiveram outros, uma fazenda que eu fiz de um cliente que foi muito bacana, tinha uma capela e também esse cliente, um arquiteto também nos indicou e nós fizemos um trabalho com muito envolvimento com os clientes. E agora também nós estamos fazendo um trabalho muito bacana na Vitória, com a Rede Mix, que está fazendo o shopping Vitória Bolivar. E nós estamos fazendo a parte da iluminação do shopping. Uau! Está muito bacana. Então, vamos conferir lá, né? Vai estar perto de inaugurar. Ali no Corredor da Vitória. No Corredor da Vitória. Vamos conferir lá esse projeto lindo. E teve algum projeto aqui, né? Eu acho que todo profissional tem o perrengue, o famoso perrengue que você conseguiu dar aquela jogada por cima, assim, dar aquele diferencial, talvez, que talvez deu uma coisinha errada aqui e você conseguiu melhorar. Tem algum? Sempre tem. Agora eu vou lhe dizer a verdade, porque como todos os problemas eu digo que são solucionados, eu não estou mais me lembrando desses dos perrengues. Né? Mas sempre tem. Sempre tem alguma coisa, principalmente devido às expectativas e tudo, mas eu tenho uma filosofia assim, eu dou o melhor de mim com muito critério para que as chances de dar errado sejam poucas. Certo? Esse é meu princípio, assim, de muita honestidade com o cliente. E, assim, com certeza tiveram os perrengues, mas eu não estou mais me lembrando. Não, e é importante a gente entender isso, porque como nas entrevistas a gente citou sobre essa questão dos processos, né? Que às vezes acontecem os imprevistos e por você ter uma experiência forte no mercado, você consegue reverter isso da melhor forma possível para que não chegue, talvez, até o cliente, né? De alguma forma. Mari, eu queria que você falasse um pouco sobre a arquitetura, né? O que é que você espera para a arquitetura daqui a alguns anos? É isso, conta aí pra gente o que é que você vê na arquitetura e na iluminação, já que é o seu mundo. A arquitetura, a gente precisa dar luz na arquitetura. Sim. Como vamos enxergar essa arquitetura se não for com a luz, né? A luz natural, a luz artificial, que tem que estar na medida certa para o bem-estar das pessoas que usam aquele espaço. Mas a minha expectativa na arquitetura é assim, que ela seja mais social e que a gente possa também recuperar
os grandes monumentos. Boa. Né? Eu acho importante essa revitalização, não só trazer o novo, a arquitetura moderna, mas a gente também guardar a história. Perfeito. Né? Revitalizando. Aqui mesmo é um espaço belíssimo, né? Que me sinto assim super bem de entrar aqui, não é a primeira vez que eu venho. Esse trabalho de Lina Bombardi, maravilhoso, que, se eu não me engano, na época que eu estava na prefeitura foi quando foi construído. Olha. Que ela estava fazendo algumas coisas aqui, não sei se foi a mesma época, mas eu me lembro do período que ela esteve aqui em Salvador. Então, acho que a arquitetura, tem que ser preservada, tem que ser criada para o indivíduo, né? Para a sociedade. E isso vai nos trazer felicidade. A arquitetura traz felicidade. Um espaço bem resolvido lhe faz se sentir feliz. Como você falou, que entrou aqui já se sentiu... Exatamente. Pois é. E que aí fique bem claro que a arquitetura é muito mais que estética, né? É sentimento, é história, funcionalidade. Mari, obrigado pela sua participação. É uma conversa super rápida. E espero que vocês tenham gostado dessa edição especial, né? Com os arquitetos mais, do Deu Insight Mais. E ano que vem a gente está de volta. Porque, como diz a logo do projeto, não jogue fora essa ideia, então eu vou voltar com alguma novidade aí, tá? Então aguarde e acompanhe também alguns vídeos similares a esse aqui, as outras entrevistas, tá tudo aqui no perfil, tá tudo aí nas minhas redes sociais. Mari, você queria deixar algum aviso final para as pessoas te seguirem, seguir a sua loja? Quer deixar algum recado? Primeiro, que todos olhem para a arquitetura linda dessa cidade, né? Com um olhar amoroso. Boa. Porque faz bem a gente, né? Contemplar essa arquitetura belíssima da nossa cidade, a história da nossa cidade, né? Que a arquitetura tem a ver com história. Acompanhar Arquiluz, iluminação, que vai ver coisas bonitas e nossos trabalhos, né? Sim. Nos visitar. Por favor. E assim, enfim, que a gente possa ter uma cidade bela, e que todos possam transitar de forma segura, né? E que a arquitetura proporcione tudo isso. E é como eu falei, que entenda o contexto que você está visitando, né? Você vai passar por uma praça, entenda por que foi feito aquele monumento. Foi passar por uma edificação, entenda por que foi construído daquela forma. Veja a história. Veja a história. Eu acho que o olhar é importante, né? E a gente começa a valorizar não só o artista, o arquiteto que fez aquilo, mas todo um contexto. Obrigado mais uma vez. Acompanhe todas as redes. Para seguir, Mari lá no @Arquiluz, tem um site também da Arquiluz. E é isso. Obrigado e até a próxima.